Apresentação slide 2. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Como os deficientes visuais podem aprender e trabalhar com a informática? Item 11 do Manual do Aluno. Ok. Então, temos aqui uma boa pergunta. Como os deficientes visuais podem trabalhar com a informática? Na videoconferência em que falamos do DigitaVox, nós respondemos a pergunta qual a importância deles aprenderem digitação. Logo que o aluno termina o curso de digitação, ele já sabe onde estão as teclas, ele consegue localizá-las confortavelmente, ele quer fazer alguma coisa, ele quer navegar na internet, ele quer produzir textos, ele quer gravar CDs, ele quer fazer um monte de coisa, e com justa razão, ok? E ele está habilitado para isso. E ele vai conseguir fazer isso como? Usando softwares leitores de tela. O leitor de tela, ele é o que diz, ele lê o que está na tela. Eu não posso enxergar a tela, mas o software pode ler o que está na tela para mim. Tanto é que, quanto mais o deficiente visual se torna capaz, não é, e seguro no uso do software leitor de tela, bem menos ele vai pedir a alguém para chegar perto dele com aquela pergunta: escuta, o que está escrito ali na tela? Por quê? Porque ele já sabe como obter essa informação utilizando o leitor de tela. Tá? No caso, os leitores de tela, nós temos os mais conhecidos no Brasil, o NVDA, que é gratuito, o JAWS, que é um software proprietário, é pago, e o Virtual Vision, que também é pago, mas tem distribuição gratuita através do Bradesco, que distribui para os correntistas do Bradesco que têm deficiência visual. Esses são os três mais utilizados. Existem ainda outros, mas no Brasil, quando você receber uma pessoa no Senai e ela for se referir a um leitor de telas, muito provavelmente ela vai perguntar por um desses três, certo? E a grande e boa notícia é que quando ela perguntar, você vai poder dizer: nós conhecemos os três, temos material para os três. E isso é maravilhoso, porque é muito difícil você chegar numa instituição e perguntar por esse tipo de tecnologia e ouvir esse tipo de resposta. Na maioria das vezes as pessoas dizem: não conhecemos, não sabemos. Essa não é a realidade do Senai há muito tempo. E graças a esse trabalho aqui, muitas outras pessoas estão se beneficiando também. Então, como que eu envio as informações para o computador? Através do teclado, certo? Então, o teclado, como eu já falei, é um teclado simples, padrão, não tem teclas em braille. Eu não preciso de identificação em braille, porque eu já decorei a posição das teclas no curso que eu fiz do DigitaVox, ok? Agora, os comandos, existem comandos que já são conhecidos, porque fazem parte dos recursos de navegabilidade, de usabilidade do Windows. Por exemplo, Alt F4, todo mundo conhece, né? O antigo Ctrl Alt Del, enfim, né? A tecla Windows, o botão direito do mouse. Essas são teclas que todo mundo já conhece. Inclusive, vez por outra, nessas colunas sobre informática, em revistas, principalmente em jornal, aparece assim: torne o seu uso do computador mais ágil, mais rápido. Utilize teclas de atalho, não é? Você tem teclas de atalho, como por exemplo a própria tecla Windows, não é? Que fica entre o Ctrl e o Alt do lado esquerdo. Você tem combinações de tecla como Alt F4, a primeira esquerda da barra de espaço, mais o F4. Ou seja, essas teclas não foram inventadas pelo leitor de tela. Ele viu que elas já existiam e elas têm uma função, então ele já usa, certo? Agora, o Windows ele não tem um comando que você dá para que ele fale, né, tom audível as horas. Então, por exemplo, aqui, ó, insert F12. 14:19. 14:19. Ela vacilou um pouquinho ali no 19, mas falou. Eu apertei insert mais F12. A combinação de teclas acontece assim. A primeira eu seguro, ó, apertei o insert. E agora, o F12 eu vou apertar duas vezes rapidinho. Vamos lá, Luciana. Com uma boa pergunta. Eu sei que é uma boa pergunta, mas eu quero que você fale. 14:20. Ok, vamos de novo. Terça-feira, 19 de maio de 2015. Muito bem. Insert F12 uma vez, ela fala as horas. Insert F12 duas vezes rapidinho, ela fala a data. Então,
esse comando não existe. Por exemplo, no Windows não tem um comando que você pressiona para falar o que está na barra de título da janela, porque não é necessário, você enxerga, você olhou ali e viu. Ok? No caso, a gente pressiona aqui, ó, Insert T de título. Apresentação de slides do PowerPoint 01, NVDA Abordagem Geral 2015.p. Ok, ele está lendo o que está na barra de título. Então, você, antes de ter contato com o leitor de telas, você já chega com conhecimento. Por quê? Porque todas as combinações de teclas que você conhece, elas já vão funcionar aqui. Então, você não tem que começar do zero, você já começa com um bom conhecimento. O que vai acontecer é uma complementação. Você agora vai passar a conhecer as teclas que são próprias do NVDA. Ok? Então, os comandos a gente envia através do teclado. A gente não usa o mouse, seria muito difícil, absolutamente improdutivo. E a gente pode enviar as informações também com toque, né? Umas telas de toque para Windows, aí, principalmente as novas versões, né? Que você pode usar toque na tela, mas aí tem que ter uma tela, né, sensível e tal. Agora, como que eu recebo a informação? Vai ser através das caixinhas de som, fone de ouvido, speaker, mas eu preciso disso. Tá? Agora, o que ocorre? Nós podemos ter numa sala alunos que não têm qualquer deficiência visual, com alunos que têm deficiência visual? Pode, não tem nenhum problema. O que vai acontecer é que você vai adaptar alguns comandos enquanto o aluno não sabe. Então, se eu estou numa sala e o professor fala, alunos, por gentileza, abram o Word. Enquanto o pessoal está clicando, eu vou fazer tudo com o meu leitor de telas usando o meu fone de ouvido. Certo? Pode ser que, eventualmente, em algum momento, eu seja até mais rápido que eles, mas em outros eu seja mais lento. Não tem nenhum problema. Agora, se você quiser desenvolver uma sala em que sejam só pessoas com deficiência visual, também não tem problema. E o pessoal, distinguindo, né? Você tem a pessoa com perda total e baixa visão. A pessoa que tem baixa visão, a baixa visão pode ser 5%, 10%, 15%. Isso não é uma coisa assim que a gente consegue definir muito claramente pela porcentagem. Porque às vezes uma pessoa com baixa visão estuda com você e ela tem uma certa facilidade. Vem um outro aluno que diz que tem os mesmos 10% e não tem a mesma facilidade. Então às vezes você pega 3 pessoas, os 3 dizem que tem 10% e os 3 têm uma capacidade visual diferente entre si. Então, a pessoa que está com baixa visão, a gente procura fazer as adaptações que melhor a atendem. Só que, quando ela vai usar o leitor de telas, ela se nivela ao que tem perda total. Por quê? Porque não há uma informação na tela, conforme a gente explicou aqui, provocada pelo leitor de tela. A informação vem toda em áudio. Então, se eu estou com os olhos fechados, eu enxergo e fecho os olhos, estou ouvindo áudio. Eu sou cego, não posso ver, estou ouvindo áudio. Eu tenho baixa visão, eu estou vendo os móveis aqui, digamos, né? Uma hipótese, mas eu não estou vendo bem a tela, a informação chega em áudio. Então, perda total, baixa visão, eles ficam nivelados no uso na medida em que a informação vem toda em áudio, ok? Bem, a partir disso, então, a realidade que temos é a que, com o leitor de telas, nós vamos explorar uma série de softwares. Por exemplo, o Windows, o pacote do Office e outros programas, outros aplicativos. Na medida em que você descobre como ele funciona, você começa a explorar isso. Você começa a ter condição de ajudar o seu aluno fora daquilo até que você já tem escrito, porque você já sabe as ferramentas. Então, o convite que eu faço é que vocês possam conhecer os softwares leitores de tela. Algumas pessoas o utilizam, mesmo tendo boa visão, para se beneficiar, né, dessa capacidade dele de ler. Por exemplo, já imaginou você em casa, aí você coloca o seu notebook, coloca lá a voz da Luciana selecionada, aí você seleciona um livro e pede ela para ler. Você senta na sua poltrona e ouve a Luciana ler o livro para você. Você tem boa visão, você pode fazer isso? Pode, é claro, graças a esse recurso do leitor de telas, tá bom? Então, algumas pessoas com boa visão utilizam eventualmente. Agora, quem não tem visão ou tem baixa visão, vai se beneficiar demais. Até porque quem tem baixa visão, faz sentido usar toda a visão residual que possui, mas na medida em que você vê um aluno com baixa visão, que ele afasta as costas da poltrona, né, da cadeira, do encosto da cadeira, para se aproximar da tela. Você vê que ele está se aproximando muito, você já pode sugerir a ele que, em vez de usar o que ele possui de visão somente, que ele use também o leitor de tela. Portanto, como que os deficientes visuais podem
usar essa tecnologia, trabalhar com a informática simples, usando um leitor de tela. Pode ser algum dos que eu citei, e hoje nós estamos vendo nessa videoconferência o NVDA, tá bom?